E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bandos de Quadrado em Quarentena, aqui é o Mike. E aí, terráqueos, eu sou o Tato. Galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar com vocês sobre artistas cristãos que abandonaram sua fé. Sim, galerinha, por incrível que pareça, existem artistas cristãos que durante um bom tempo viveram cantando músicas sobre o evangelho, ministração, tudo mais, e do nada resolveram. Obviamente não é do nada, tem um propósito, tem uma explicação que nós vamos mostrar para vocês, mas de uma certa forma resolveram abandonar a sua fé. Mas antes de entrarmos no assunto, queremos convidar você para se inscrever aqui no canal do Bando de Quadrado. Estamos de quarentena, o Tato está na casa dele, eu estou aqui em casa, dessa vez com a louça lavada. Dessa vez com 100 panelas. Sem panelas, aqui com a louça. Então, pessoal, temos que ainda ficar em quarentena, mas logo logo teremos novidade para vocês. Nós vamos gravar junto. Saudade de sentar do lado do Tato pra gente gravar alguma Conversar, coisa. tomar um cafezinho. Logo logo. Exatamente. Logo logo a gente vai gravar juntos aí de novamente e voltar à normalidade, tá? Mas ó, já convido você a se inscrever aqui no canal do Bando de Quadrados, tá, pessoal? Se inscreva no canal, comente aqui esse vídeo, assista esse vídeo até o final. Até o final, porque no finalzinho desse vídeo tem uma... Ó, da listagem que nós vamos citar aqui, o último item, o último artista é pesado. Sim. E recomendo você assistir até o final porque o negócio é trash, beleza? Então, vamos então para a primeira listagem. O primeiro dessa listagem é o vocalista John Stegard da banda Hawk Nelson. Ele é o cantor durante muito tempo dessa banda e em suas redes sociais ele simplesmente, obviamente ele diz que é uma coisa que não foi da noite para o dia, mas ele se manifestou dizendo que ele não é mais cristão. Eu vou ler um pedaço aqui da declaração do artista, né, do John Stegard, o que ele comenta sobre isso. Né? Ele fala assim, ó: quero ser transparente com todos vocês e também aberto para mudar o meu coração no futuro. Não estou à procura de um debate, apenas uma chance de compartilhar minha história na esperança e que algo de bom possa vir com ela. Amo todos vocês. Ou seja, ele já deixou bem claro que ele está em dúvida em alguma coisa na vida dele e ele está buscando a verdade e obviamente ele não vai voltar atrás, ele não está fechado de voltar atrás daquela decisão de continuar seguindo a Cristo. E a gente torce para que ele encontre essa verdade, que assim, a verdade impacte ele na real, e ele possa continuar aí com o evangelho, ou voltando para a banda Hawk Nelson, ou não. Seguindo nossa lista aqui, nós vamos falar sobre Marty Sampson, que foi ministro do Hillsong Worship, Hillsong United e muitos outros, né? Ministérios da igreja Hillsong. Ele escreveu inúmeras canções, ele fez inúmeros estudos, ele era até participante, né, ativo, ministro e tudo mais da igreja. E aí ele declarou que ele não mais seguia a fé cristã porque a igreja tratava de assuntos de uma maneira displicente, né? Ou seja, a igreja não tratava de certos assuntos ou até mesmo deixava de cuidar das pessoas por causa de certos assuntos. Vou ler aqui a declaração que ele fez nas redes sociais dele, que é muito interessante, até um ponto para a gente pensar, né? Ele escreve assim, ó: quantos pregadores caem? Muitos, e ninguém fala sobre isso. Quantos milagres acontecem? Não muitos. E ninguém fala sobre isso. Por que a Bíblia é cheia de contradições? E ninguém fala sobre isso. Como Deus pode ser um amor e ainda assim enviar 4 bilhões de pessoas para um lugar que eles não acreditam? Por exemplo, o inferno. Exatamente, é do inferno que ele está falando. Então, e ninguém fala sobre isso. Essa é a declaração dele. Ou seja, ele está falando que a igreja não trata de certos assuntos. O que, por sinal, até tem razão. Em algumas coisas, a igreja realmente está negligenciando certas coisas. Mas, para um líder, de ministério, que é ele, para um líder de frontman, né, de banda, né? Isso são questões que o machucaram a ponto dele desistir completamente da fé e falar que não acredita em Deus
por causa da igreja. Porque a igreja não trata dos assuntos que ele acha pertinente que a igreja deveria tratar. Esse foi o grande motivo que ele saiu, né? E desistiu da fé. O terceiro da nossa listagem é meio curioso, porque não se trata de apenas um integrante, mas se trata de uma banda inteira. Exatamente. É a banda Under Roof. Muito boa, por sinal. Na verdade, e muito boa, é bem que o Tato falou, muito boa. Na verdade, assim, ainda tem uma pequena nuvem de dúvidas sobre o caso, né? Mas o que a gente sabe é que o vocalista da banda, Spencer Chamberlain, ele comentou na revista americana Revolver sobre o hiato da banda entre 2013 e 2016. E nesse hiato, o Spencer ele passou por uma dificuldade muito grande em sua vida, principalmente na questão relacionada a dependências de droga e depressão. Só que isso ele deixou bem claro nas redes sociais o problema que ele estava passando. Só que além de receber ajuda dos cristãos, das pessoas que consumiam, né, a música da banda, tudo, receber oração, recebeu uma chuva de críticas. E durante esse período de ato, ele se sentiu totalmente sozinho. Então, o que se dá a entender é que a banda Under Roof, né, tanto o vocalista Spencer como todos os integrantes da banda, abandonaram o cristianismo. Tanto que o último álbum deles que foi lançado sem o selo cristão, sem ser um selo gospel, né? É a banda, ou seja, ela está buscando agora novas alternativas e buscando também o reconhecimento fora o mundo cristão. Chegamos ao último da nossa lista, e esse é muito, muito pesado. Tá? Tanto eu e o Tato, quando recebemos essa notícia, a gente ficou assim, mano... Arrasado. Arrasado. Quem é o próximo da lista, tá? Cara, quem é esse cara? E a gente tá falando de Tim Lambesis, o vocalista da banda As I Lay Dying. E o negócio que chocou, na verdade, essa notícia, é que ele se declarou que nunca foi cristão, embora a banda fosse... Isso é uma falta de vergonha, cara. Isso que foi o pior. Sim. O cara diz que nunca na vida foi... mas peraí, a lista não é sobre pessoas que se desviaram? Exatamente. Esse é o problema. Esse cara nunca foi um cristão. Ele enganou as pessoas. Sim, ele se diz ateu e falou que ele estava fingindo ser cristão para conseguir fama, sucesso e dinheiro em cima de um nicho que é mercadologicamente de grande oportunidade para crescimento. E aí, do nada, ele simplesmente veio à tona e falou assim: nunca fui cristão, embora a banda seja uma banda cristã, embora os outros integrantes da banda sejam cristãos, as letras das músicas são cristãs, o vocalista da banda simplesmente chegou pra galera da banda e falou assim: gente, tenho que confessar uma coisa, eu não acredito nesse Deus. E detalhe, isso não é o pior de tudo, né? Ainda mais, ele foi acusado por tentar matar sua ex-esposa. Olha aí. E ele ficou preso ainda. Olha aí. Por acho que uns 5, 6 anos. Então, ou seja, olha o nível do cara. E olha só o que ele fala. Olha só o que ele faz. Ele disse assim, ele falou assim, bom, eu não acredito em... Se o matrimônio é uma coisa de Deus, eu não acredito no matrimônio porque o matrimônio é uma coisa de Deus. Logo eu posso trair minha esposa. Logo eu posso trair. Exatamente. Aí com o rolo tal, com a questão da separação, ele quis matar a sua esposa. Olha só, obviamente um policial disfarçado, né, recebeu a propina e decretou prisão por vocalista. Uma vergonha, uma lástima, e assim, muitas pessoas foram enganados com essa falsidade aí do vocalista Tim Lambesis. Bom, pessoal, essa é a nossa listagem e vocês podem perceber que artistas consagrados acabaram perdendo a sua fé em Cristo devido a algumas circunstâncias, né? Seja por problemas, seja por depressão, seja por crítica da própria igreja, sobre a igreja virar as costas em momentos de dificuldade,
ou então pessoas que estavam em dúvidas sobre a sua crença e não conseguiram achar resposta dentro da igreja, sabendo que lá ela poderia encontrar essas respostas. E muitas vezes as pessoas acabam dando mais ouvidos do que acontece com o mundo do que dentro da igreja. Né, tá? Exatamente. Às vezes a gente entra em conflitos conosco mesmo, né, com os nossos pensamentos, ou até mesmo dúvidas surgem e tudo mais, e quando a gente simplesmente não acha as questões, não acha as respostas, né, para essas questões, a gente meio que cria as nossas respostas e aquilo vira uma verdade universal para a gente, né? Por exemplo, a gente viu que teve artistas aqui que abandonaram a fé por questões que eles não achavam que a igreja falava sobre isso, ou mesmo por questões próprias, né? Tipo assim, eu estou em conflito comigo mesmo e por causa disso eu acabo não acreditando mais em Deus porque Deus não me dá as respostas. E isso é um grande problema, não só na vida dessas pessoas, mas na vida de todo mundo, inclusive eu, você e você que está ouvindo. Exatamente. Porque assim, Deus, o tempo de Deus, o Cronos, é o nosso tempo. Deus não segue o nosso tempo. Deus criou o tempo. Então, para Ele, o que é constante para a gente é variável. Então, assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ou seja, Ele pode demorar a responder as nossas coisas sem se preocupar, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do tempo. E às vezes a gente começa a perguntar coisas a Deus e as respostas começam a vir do jeito que a gente não entende, porque a gente não está preparado, ou as respostas não vêm porque nós não estamos preparados para recebê-las também naquele momento. Então Deus fala, espera. Ou então, só para acrescentar aí, ou então, muitas vezes a gente não vai atrás dessas respostas. Simplesmente pergunta, né? Exatamente, a gente fica com a cabeça cheia de questionamentos e de repente quando a gente encontra uma resposta, tipo, sem pesquisar o Evangelho, sem olhar para dentro da palavra de Deus, a gente começa a ver opiniões que vão contra a palavra de Deus e você começa a questionar a sua fé, você começa a puxa vida. Será que isso é real, né? Será que isso é real? A Bíblia se contradiz muito. Mas será que ela se contradiz muito? Será que nós, como cristão, a gente não fala muito sobre isso na igreja? Será que nós não questionamos sobre isso? Sabe, você acha que a gente não fala sobre essas coisas mais na igreja? Cara, John Cooper, vocalista da banda Skillet, fez uma declaração, aliás, ele faz algumas declarações que são exemplares, né? Esse cara aí, ele leva o evangelho a sério. Vocalista da banda Skillet, né? Esse é um cara que leva o evangelho a sério e ele fez uma declaração nas redes sociais dele, inclusive é uma declaração enorme, tá lá no site do Bando de Quadrados, a gente traduziu uma parte dela e colocamos o link para postagem original. Ele diz assim, que existe uma linha comum entre alguns pregadores e líderes de ministério que estão basicamente falando que a igreja não fala sobre coisas reais, sabe? Sobre coisas que acontecem, sobre coisas cotidianas e tudo mais. E realmente isso é falso. Falso. Ele diz assim, vou ler aqui. Eu acabo de ler hoje uma declaração de um renomado líder de louvor dizendo: como um Deus que se diz amor manda pessoas para o inferno. Ninguém fala sobre isso. Como se ele fosse o primeiro cara a perguntar isso. Meu amigo, você não é o primeiro. E você não é o único cara que perguntou isso. A igreja vem lutando com esses assuntos por mais ou menos 1500 anos, literalmente. Tá? Não é figurativamente. E literalmente todo mundo fala sobre isso, cara. Todo mundo fala sobre Deus ser amor, sobre Deus ser justiça também. No cultinho das crianças a gente fala sobre isso. Na tarde da bênção das senhoras a gente fala sobre isso. Nas vigílias a gente fala sobre isso. Nos cultos de jovens, nos cultos da igreja local. Todas as oportunidades nós sim falamos sobre isso. A igreja fala sobre isso. Nós lutamos com as escrituras até que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, a Bíblia, agora é o Tato falando, a Bíblia é a palavra de Deus. As escrituras sagradas do cristianismo representam literalmente a palavra de Deus e são uma ferramenta para que
o agir de Deus e a manifestação da presença do Espírito Santo haja em nós a ponto de nos transformar do interior para o exterior através da renovação da nossa mente, para que aí todas as coisas cooperem para o nosso bem. E aí, discorrendo esse texto, o bem é ser parecido com Jesus Cristo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo aqui nós temos pensado realmente como nós iríamos fazer, né? E espero que esse vídeo possa falar ao seu coração. Se você ainda tem dúvidas sobre a questão das respostas de Deus que tem para sua vida, ou dúvidas sobre alguma outra coisa, se aprofunde, procure resposta. A palavra de Deus tem resposta. Se você quiser conversar, chame a gente. Coisas. E exatamente. Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai trocando ideia. Tá ok? Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até o próximo Bando de Quadrados. Até mais.